Boa noite, pessoal. Grande Davidson, meu amigo Adriano. Boa noite a todos. Aguardando aqui minha querida Graciane, doutora em Direito do Trabalho. Adriano, e não esqueça da nossa laje aí, hein? A Gra já apareceu aqui. Bater um papo hoje com ela aqui sobre essas polêmicas, né, da caducidade do MP 927, decreto 10.422. E aí, Gra? Boa noite, Júlio. Tudo bem? Tudo jóia com você? Quanto Tudo tempo, né? jóia. Pois é. Só nas Tava aqui redes pensando. sociais. É. E aí, de pensar que a Ai, gente formou junto, estudou junto na Federal. Falei, nossa, quanto tempo que eu conheço o Júlio. É não melhor a gente fala nem os fazer anos, não. conta. Não Exatamente. fala os anos, não. Que eu já brinco que já estamos ficando mais velhos na tela. É, verdade. Então, E eu então acho que essa e, quarentena ainda tá envelhecendo a gente. Falei, não, gente, que isso? Né? sem Mas passa dúvida. muito rápido. Nossa, E nosso prestígio já está grande aqui, viu, Gra? Já tem o nosso querido Davidson Malaco aqui nos assistindo, que bacana, Adriano doutor Costa, que é Davidson. juiz TRT lá da Bahia. Ele tem uma laje lá, Gra, maravilhosa, que ele fica postando aqui no WhatsApp e me mandando. Aí, ó, Ah, e o tá dando Adriano falando que eu tô vontade, mais né, velho filho? ainda. Grande colega nosso, André Knupp aí, ó, que Knupe. honra. A Ana também, Mariana, acabamos de assistir a live lá do Thiago, foi excelente. Querida Márcia aí prestigiando. Pessoal, eu e a Gra, como vocês já sabem aí, ela acabou de dizer, somos colegas de faculdade, formamos a FMG e, coincidentemente, né, Gra, seguimos a trilha aí do direito do trabalho. A É. Gra, doutora, já eu parei como mestre e fiquei quieto aqui na Ah, minha advocacia. A não, Gra, mas você é esse. doutor por excelência, Júlio, porque Ah, que obrigado, realmente eu quem falo que é dera. um dos advogados mais estudiosos que eu conheço, mais brilhantes, viu? A Fico muito recíproca é mais que orgulhosa. verdadeira. Ah, E eu fico muito feliz, Gra, de dividir esse espaço aqui com você hoje. Nós acabamos marcando até de última hora, né? Eu te foi. liguei e falei, Gra, vamos conversar sobre a caducidade, porque eu vi a live até lá do pessoal do NDT, vi outras aqui, acabei de assistir a do Thiago, a do João Paulo, que são duas pessoas que eu admiro demais, o Thiago, editor fiscal do trabalho, e meu Uhum. colega de faculdade, Arnaldo. E tem vários temas aqui para a gente, né, Gra, trabalhar no dia de hoje aqui. E aí É eu queria verdade. começar com você com a maior polêmica para mim, é o que me tira mais do sério, e aí quem quiser mandar perguntas aí para nós, por óbvio, fique à vontade, que diz respeito, né? Vamos começar com o decreto, pode ser, Gra? Depois a gente passa Bora? para Vamos a lá. MP? Eu acho que o decreto tem menos polêmica, maior é essa que eu vou lançar aqui, e eu quero a sua opinião antes de externar a minha. O decreto, né, 10.422, para quem não sabe, veio regulamentar a antiga MP 936, convertida na Lei 14.020, e aí estendeu os prazos, né, de prorrogação e suspensão do contrato de trabalho. Então, hoje, no total, cada um deles pode ser de 120 dias. E temos um lapso temporal, né, entre a conversão da medida provisória na lei e a edição do decreto. Lembrando que a Uhum. lei fazia menção à possibilidade jurídica do Poder Executivo lançar a mão justamente de um decreto para aumentar esse prazo. E aí, o que muitos estão defendendo, Gra, eu queria a sua opinião sobre isso, né? Como estudiosíssima e, repito, doutora em Direito do Trabalho, na sua opinião, é possível a retroatividade, né, do decreto 10.422, ou seja, eu posso firmá-lo anteriormente à sua publicação, por óbvio, mas após, né, a edição da Lei 14.020, então ele pode retroagir para a gente suspender contratos ali anteriores à própria vigência do decreto? Então vamos lá. Bom, acho que a gente tem muito. Primeiro, eu queria até te agradecer, antes de começar até a comentar, pela oportunidade de debater com uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro e que eu sempre aprendo. Júlio, eu sempre falo com meus alunos, gente, o Júlio ele traz as polêmicas e vira e mexe, eu assisto tanto no YouTube, no seu canal, que eu acho que é um canal muito bacana, que tem que ser divulgado, Descomplicando o Direito do Trabalho, porque a linguagem é gostosa e você coloca a polêmica de uma forma tão gostosa, como se fosse assim, é tão simples. E aí vão tentar arranjar a solução. Mas e aí
traz um dos maiores problemas que a gente tem no decreto. Quando eu pego o decreto, eu até tive cuidado, eu queria pegar o último artigo, porque ele entra em vigor na data de sua publicação e ele não fala nada de retroatividade. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar. E aí, apesar da gente estar focado no decreto 10.422 e na caducidade da MP 927, eu vou só comparar rapidamente a portaria que a gente teve no mesmo dia do decreto. Então, ambas saíram ali no dia 14 de julho, né, publicação. E lá na portaria, a portaria, gente, é aquela portaria que trouxe a possibilidade de recontratação dentro dos 90 dias posteriores à demissão sem justa causa. E aí, dentro desse período, vai se presumir que não é uma fraude contratar se foi demitido, desde que seja nos mesmos termos do contrato, salvo se tiver uma convenção coletiva. E a portaria trouxe expressamente a possibilidade disso não ser considerado fraude, mesmo nesse período em que não existia nada falando dessa portaria. Então, eu acho que vale a gente comparar, porque a portaria quis expressamente deixar que ela já valia até mesmo antes de existir. Já o decreto, ele não falava nada. Então, várias pessoas nesse interregno me perguntavam, olha, infelizmente, o que a gente tinha, o prazo se esgotou. Não dava para a gente presumir que sairia o decreto. Ah, mas tinha na lei a previsão falando que sairia um decreto. Mas e se não saísse? E se o presidente decidisse colocar nem um dia de prorrogação ou um dia de prorrogação? Como que a gente ia presumir que poderia continuar a suspensão ou a redução? Então, para mim, Júlia, apesar das divergências, eu não entendo que a gente poderia aplicar nesse interregno. A gente não poderia retroagir um decreto. Mas é claro que eu fico aqui pensando, mas como que a gente vai fazer? A gente tem que resolver o problema das pessoas que, durante esse período, se utilizaram tanto da suspensão e da redução. Estavam irregulares? Vão ter que pagar tudo? Vamos pagar a diferença? O que vai ser feito? E aí até eu queria te ouvir. Então, a princípio, eu não vejo a possibilidade de retroatividade, porque isso não veio expresso no decreto, então ele não mencionou essa possibilidade, e nem na lei, porque a lei poderia falar que até que sai o decreto, continua em vigor, então a lei poderia ter trazido essa possibilidade, e também não trouxe. Então, acho que nem a lei, nem o decreto abordou. Quem somos nós para poder ir além do legislador, né? Exatamente, Gra. E antes aqui, só deixar mais alguns abraços, né? A Ana Silvia, a Jéssica, o Tiago, até o Rodolfo Pamplona tá passando por aqui, né? Uma grande honra, fiz uma live com ele lá no Descomplicando Direito e Trabalho semana passada e tratamos até um pouquinho da MP 927. Quem não assistiu, vale a pena. Mas, doutor Ivan Gomes também, tô vendo aqui, Júlio. O Giovanni apareceu aí também, o professor Giovanni, que eu conheci aí na FAPAM. Para quem não sabe, né, a Gra é coordenadora do curso de Direito da faculdade aqui de Pará de Minas. Mas voltando aqui então à polêmica, Gra, eu estava até assistindo a live hoje lá com a Vólia Bonfim, com o Delagrave, com o Rafael Lari, com um grande amigo aí, Yuri Pinheiro, 4 feríssimas aí do Direito do Trabalho, sem sombra de dúvidas. E eles já tinham lançado essa tese numa live passada, e o ponto deles de fundamentação está justamente no artigo 5º, que eu até separei aqui no computador que está aqui do lado, que minha memória não é das melhores, ainda falo para meus alunos, a gente tem que trabalhar o direito com uma lógica, não adianta ir pelo decoreba, porque se fosse isso, eu ia ser o pior advogado do mundo, né? E aí o que ele diz no artigo 5º? Ele diz assim, os períodos de redução proporcional da jornada de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho utilizados até a data de publicação deste decreto serão computados para fins de contagem dos limites máximos resultantes do acréscimo de prazo de que tratam os artigos 2º, 3º e 4º. O que acontece? A minha interpretação é a seguinte, o artigo 5º é muito claro ao dispor que quando formos calcular os 120 dias que podem existir, seja de suspensão do contrato de trabalho, seja de redução proporcional de jornada e salário, nós vamos considerar o que foi, né, já usufruído antes da edição do decreto. Então 10 dias antes do início da vigência do decreto, já estava em vigor um 2º período de suspensão. Esse período vai ser computado? Claro que vai. E aí eles estão utilizando esse argumento de uma convalidação, entre aspas, de uma situação pretérita, que, a meu ver, não é uma convalidação, é simplesmente esclarecer
o que é muito óbvio, né, porque os 120 dias são somados e o decreto ele vem justamente regulamentar a lei, não pode ir além da lei. Então, ele só veio deixar isso claro. Eu não vejo nenhuma margem, como você bem colocou também, data máxima vênia lá dos ilustres colegas, né, de dizer que é possível retroagir o decreto. Como você bem disse, a primeira, a portaria não, se for fazer uma analogia, a portaria também é editada pelo Poder Executivo, quando ela quer que retroage, ela tem que ser expressa. Né? Além disso, eu acho que o ponto principal aí, eu estou longe de ser um administrativista, mas é que a edição do decreto é uma discricionariedade do Poder Executivo. Como você bem colocou também, ele poderia ou não editar. E se ele não editasse? Então, a partir do momento em que ele edita, eu vou presumir que está simplesmente convalidando um lapso temporal ali, e eu vou mais além, Gra. O artigo 7º, né, que para mim é a grande pedra ali para não utilizar uma outra expressão, né? Ou com o trabalhador, ou com o empregador, que o artigo 7º, né, pessoal, é aquele que prevê que o benefício emergencial somente será pago nessas hipóteses agora, né, de prorrogação da suspensão ou da redução de jornada de salário, se houver dotação orçamentária. Ora, se o próprio decreto já tem esse artigo 7º, que já deixa uma brecha para um calote estatal, ou seja, para não pagar o benefício emergencial, nós vamos interpretar, então, que esse decreto ele tem efeitos retroativos, que já é uma discussão legislativa muito grande, ou seja, que o governo, de fato, quer pagar um benefício retroativo. Então, assim, eu não vejo, sinceramente, com todo respeito, mais uma vez, aos colegas que lançaram essa tese, como interpretar o artigo 5º dessa maneira que eles querem mais, né? Nós que somos advogados, né, Gra, eu advogo muito para a empresa, eu sempre orientei da mesma maneira que você. Falou, olha, não há nenhuma possibilidade jurídica que continue indo na mesma direção de você ter um pagamento de benefício emergencial pretérito. E eu até conversei hoje, eu troco muita ideia com meu amigo aqui, Thiago, que fez a live agora há pouco, e ele mesmo disse, falou, pode até conseguir inserir no sistema, mas na hora do pagamento, se for feito, depois vai se exigir algum tipo de devolução. Exatamente. Então, fica com a palavra aí, Gra, para ver se você tem mais algum. O doutor João Paulo até colocou aqui que o entendimento da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ele é bem definido de que não há retroatividade. Exatamente. Então, no sentido que o Thiago me falou hoje aí. O Thiago está até dizendo, é isso mesmo. É bem ampliativa, né? Então, acho muito complicado a gente ter essa abordagem. E aí, Júlio, eu só queria comentar, porque logo que saiu o decreto, eu vi um comentário, inclusive, seu, falando do artigo 7º. E aí eu falei, mas como assim? Eu fui tentar pensar um pouco mais nesse artigo 7º, e aí eu fiquei um pouco triste, que eu pensei, foi um jogo político muito descarado, porque o que eu vi foi, olha, o presidente simplesmente, na hora de fazer o decreto, ele limpou as mãos e falou, olha, estou liberando 120 dias. Agora está com o Congresso para poder fazer aí as emendas orçamentárias que forem necessárias. Então, simplesmente empurrou isso para o Legislativo poder liberar o orçamento que o governo queria. Então, e aí, nisso, o trabalhador acaba ficando na mão. Vai ter orçamento ou não? Até o momento, eu falo, quando algumas empresas estão me perguntando, e até empregadores domésticos têm me perguntado muito, durante mesmo, antes de sair o decreto, alguns me perguntavam, e aí, eu volto para empregado doméstico, o que eu faço? Olha, gente, por enquanto não tem como você falar que vai manter. Porque se não tiver a suspensão, é perigoso, porque provavelmente esse ato pode ser um ato anulado. E aí eu entendo que isso é praticando uma fraude. E com as empresas eu adotei o mesmo posicionamento. Não é muito complicado a gente falar que vai ser interpretado com retroatividade, sendo que, se aplicarmos isso, provavelmente o benefício não vai ser liberado. A chance é muito grande de não ser liberado. A gente acaba assumindo um risco muito grande. Então, é muito perigoso a gente adotar um posicionamento assim, porque acaba a gente aceitando a convalidação, né? Exatamente. Então, acho que isso o João Paulo, Gra, tá até escrevendo aqui, ele é auditor fiscal do trabalho também, ele faz lives quase semanais com o Thiago, está dizendo, o pior é que o sistema aceita, mas depois pode haver alguma auditoria. Então, o próprio sistema ainda pode induzir a erro, né? Mas eu tive alguns casos aqui, na hora que o pessoal jogava no sistema,
dava o benefício, passavam 2, 3 dias, cortava o benefício. E aí vinham com outros motivos. Eu, inclusive, pedi o pessoal printar a tela para mim. Aí passavam 2 dias, eles me ligavam comemorando. Não, deu certo, mas não podia dar certo esse caso. E aí, passado alguns dias, agora vieram e falaram que não pode. Não, então, o sistema muitas vezes lança, e aí, quando consegue detectar, né, então acaba voltando. Bom, mas eu acho que a gente tem aí um momento de pensar. E aí, vai liberar o orçamento? Você acha que vai ter orçamento para pagar benefício emergencial para todo mundo? Olha, eu espero que tenha, Gra, e estou me enfiando mais uma vez aí no João Paulo, no Thiago, que estão dizendo que acham que, pelo que se conversa no executivo, terá. Mas eu até, assim, nas questões de consultoria, né, hoje o telefone pipocou pela medida provisória 927, que a gente ainda vai chegar nela. Mas eu nem alertei tanto, confesso, meus clientes pelo artigo 7º, porque já tem alguns quase, né? Eu brinco com eles quase pulando a janela, porque tem clientes aqui totalmente fechados aqui em BH ainda, sem funcionar, então é uma situação péssima, né? Uma medida provisória tão relevante como a 927 que caduca, e um decreto com o pessoal estava brincando aqui em algumas lives, né? Aquela pegadinha do malandro, né? O Glu e a IEC, falou, só pode ser esse artigo 7º. Mas na minha visão ele é plenamente legal, absolutamente legal. Eu acho que é mais ou menos de acordo com o que o Adriano estava nos provocando aqui. Por que ele é legal? Porque na medida em que a lei não restringe o pagamento do benefício emergencial a qualquer circunstância, na minha visão, o decreto não pode restringir esse direito. Ele tem o poder de regulamentar, de operacionalizar, e não de tirar direitos, seja de quem quer que seja. E aí a gente ainda cairia numa segunda polêmica, né? Vamos supor que não haja o pagamento. Vai cair no colo de quem? Do empregador? Vai cair no colo do trabalhador? E a gente tem que lembrar que o benefício emergencial, né, nós discutimos várias vezes, até em lives lá no Descomplicando Direito do Trabalho, e foi até o professor Ricardo Guimarães, lá de São Paulo, professor da PUC São Paulo, um dos maiores advogados aí do Brasil, que pontuou muito bem, né, logo na edição da medida 927, que pela primeira vez se viu 3 partes, de fato, comungando de um mesmo interesse, né, trabalhador, empregador e o próprio Estado, a partir do momento em que ele dá o benefício, ainda que não seja, né, o ideal. Mas pela primeira vez todos convergindo no mesmo caminho. Então, se a gente pega ainda essa linha de raciocínio, como nós vamos imaginar que um decreto pode retirar a validade, né, do pagamento de um benefício emergencial? Eu não vejo a menor possibilidade jurídica nisso. Mas o que me causa uma estranheza e um desassossego muito grande é quando se prega a todo momento que o que se busca é uma segurança jurídica. Infelizmente, o que a gente vê, e estamos aqui discutindo segunda-feira, 8 horas da noite, as inseguranças jurídicas, seja pela caducidade da MP 927, seja pela, né, as questões e controvérsias do decreto. Então, não sei se tem mais alguma polêmica aí. Né, do decreto. Doutor Davidson Malak, que eu admiro muito, que está aqui, que você já ressaltou, ele colocou que o decreto e a lei se complementam. Então, na hora que a gente pensa na integração das normas jurídicas, que eles acabam se complementando aí. Bom, o João até corroborou aí, o que nós dissemos, que há recursos no orçamento para o pagamento desses 120 dias, já tem rubrica específica no orçamento. E assim seja, né? Se não for, nós vamos brigar pela ilegalidade. E aí, eu fico aqui preocupada, agora na hora que você ressaltou da MP 927. Porque tem alguns institutos ali que ainda poderíamos utilizar como até salvamento de empresas. E eu vejo BH realmente está numa situação preocupante. Eu já vi em alguns shoppings, por exemplo, no Diamond, várias lojas já estão fechadas e não tem chance mais de reabrir. É um prejuízo gigantesco. E muita gente fala, mas dá para vender pela internet. Não é tão simples assim. A internet demanda muito mais um marketing. A internet é um marketing muito específico, é um marketing caro. Várias lojas ali não tinham sites, então tinha muito aquela conquista do cliente ali, que sempre ia ali, que eram clientes antigos. Então, eu assustei muito quando eu recebi a notícia dos shoppings em BH, do número de demissões. E aí, o que eu via um pouco ainda como chance de salvamento era a MP 927. Mas não, gente, vamos tentar antecipar férias. E aí vinha, inclusive, aquela interpretação. Se havia ou não um limite de férias, se poderia antecipar 2, 3, 4, ou se era apenas uma. Tinha aquela discussão ainda quando, de repente, somos surpreendidos com a caducidade da MP 927. Por mais uma vez, questões políticas retiraram de pauta
por não haver aí uma troca. E aí eu fico preocupada, Júlio, por alguns requisitos que eu Nem gostaria me que você fala. comentasse. Vamos Teletrabalho, começar muito massa. pela. Isso. Posso começar, ao invés do teletrabalho, por uma outra polêmica? Que eu Claro, discuti parte da tarde hoje com o meu amigo Thiago. Ele abordou isso na live com o João. Discuti até pelo WhatsApp com o Yuri Pinheiro também, juiz aqui da terceira região. Porque isso também foi abordado lá na live deles. O que acontece? Banco de horas. Né? Todo mundo sabe que o banco de horas ele pode ser firmado por acordo individual pelo prazo de 6 meses, inovação da reforma trabalhista de 2017, e tem as hipóteses previstas em negociação coletiva, que aí podem chegar até 1 ano, então quanto a isso não tem nenhum problema. E aí veio a MP 927, a meu ver, muito corretamente, com umas previsões bastante razoáveis para o momento que a gente vive, e um dos pontos era banco de horas com compensação de 18 meses, e eu sempre ressaltei que passava despercebido para muita gente. Esses 18 meses contados do fim do período de pandemia, que hoje, por enquanto, é 31 de dezembro. Então, teríamos até o meio de 2022 para poder compensar essas horas. Exatamente. Caducou. Aí, a discussão que se instaurou, e aí eu vou voltar a bola para você antes de dar a minha opinião, é a seguinte: firmei o banco de horas na vigência da medida provisória 927. Feito o acordo escrito como ela exigia. Venho, então, vamos dizer, até aquelas situações que a gente tinha, olha, eu já tinha um banco de horas antes, como que eu faço? Orientamos criar um segundo banco de horas para o cômputo dessas específicas do período de pandemia, para não se confundirem depois na compensação. E aí, né, o que aconteceu? Veio agora a caducidade da MP. Muitos estão defendendo o seguinte: olha, como ela caducou, as horas realizadas a partir do dia de hoje, já que ela caducou ontem, já não mais podem ser compensadas nesse banco de horas de 18 meses, da MP 927. Cai na regra geral. Outros defendem não. Como já existiu o banco de horas, quem já instituiu, essas horas podem ser compensadas durante o período de calamidade pública. E aí eu te volto a bola. Qual que é a sua opinião? Então, vamos lá. Para mim, essa opinião minha, eu já sofri aqui, porque eu defendi com algumas colegas na hora que eu estava conversando hoje. Falei, gente, não, pela segurança jurídica, o que foi falado na MP 927, eu não posso adotar daqui para frente. Mas se foi adotado no período de vigência dela, para mim está valendo os 18 meses após o estado de calamidade, Júlio. Então, porque senão a gente teria, mas então peraí, sai o MP, mas pode ser que o que está ali não vai valer? Então, a minha interpretação é que aqueles institutos que foram adotados durante o período, eles têm validade até o período que a MP mencionou. No caso do banco de horas, por exemplo, até 18 meses após o estado de calamidade pública. Nos outros institutos, ali não tinha tempo de validade, né? Então, não mencionava validade. São os outros institutos que tinham o prazo para comunicação e tal. Não posso mais adotar daqui para frente antecipação de férias, por exemplo. Mas quem adotou, esse direito não vai deixar de ser válido por isso, porque ele foi adotado no período de vigência. Então, para mim, aí eu falo, coisa, muita gente ficou preocupada, e agora como é que eu vou fazer? Vou ter que voltar todo mundo correndo. Não, gente. O que foi firmado no período, para mim, continua vigente, Júlio. Mas e aí, só para ficar claro, para entender esse raciocínio, quanto às férias, por exemplo, quem já concedeu, ok. Tem até uma outra polêmica aqui que eu até comentei na live do Thiago e do João Paulo agora há pouco, daqui a pouco eu trago ela aqui para você, que é justamente do aviso de férias. Mas no banco de horas, então, por exemplo, as horas compensadas agora, quando já caducou, se já tem um instrumento do banco de horas prevendo 18 meses, na sua opinião, é possível compensar ainda assim essas horas de hoje, por exemplo, em 18 meses ou não? Ah, tá. Não, joia. Eu posso compensar, mas o que foi feito até agora. Não dá para continuar com as horas negativas, né? Daí para frente. Esse é o ponto. Aqui, mas para compensar 18 meses. Esse é o grande ponto, né, que eu estou discutindo aqui. Já vi até que a Ana Silvia comentou o que ela fez comigo a live com Pamplona. Daniel Baldo tá aí, meu grande amigo, né, um prazer. Que acontece? Tem até alguém que postou alguma coisa aqui interessante, depois eu volto. Mas qual que é a minha grande dúvida? Que verdade. Ela não incluía mais horas. Não, exatamente. Em política de compliance, se um cliente me procura hoje, eu falo, não coloque mais no banco de horas. Isso eu não tenho dúvida.
Mas pode ser que ele precise, enfim, pode ser que ele não tenha um outro sistema de banco de horas e tenha que implemente um individual, mas enfim, discutindo do ponto de vista jurídico. Qual que é a grande questão? E aí, eu pelo menos, eu estou em minoria, eu já sei, inclusive divirjo respeitosamente desse posicionamento seu, mas a Ana Silva concordou comigo e o Pamplona também nos deu esse feedback. E o Yuri hoje também, via WhatsApp, concordou comigo. Qual que é a minha questão? E aí depois a gente chega no teletrabalho. A partir do momento em que está vigente a MP 927, eu firmei um acordo individual para a instituição desse banco de horas. É uma premissa. Então eu começo meu raciocínio dizendo o seguinte, olha, a simples caducidade da lei, então, tem o condão de desnaturar aquele acordo que eu fiz com liberalidade, e repito, acordo. Em termos jurídicos é acordo, é livre manifestação da vontade. Então a primeira pergunta é assim, olha, estou instituindo ali um banco de horas. Naquele momento, será que não há de se falar essa reflexão que eu trago aqui, a polêmica eu acho muito interessante, não é um ato jurídico perfeito e acabado? Porque se eu entender que é um ato jurídico perfeito e acabado, eu posso sustentar, como eu venho sustentando, que as horas que são compensadas após o período de pandemia, durante o período de pandemia, mas após a caducidade da MP 927, poderiam ainda assim ser compensadas no prazo de 18 meses. Porque eu tenho um ato jurídico perfeito e acabado, que consubstancia na assinatura de um acordo instituindo o banco de horas. Seria, né, a mesma coisa, e que eu até, aí trocando em miúdos e ouso divergir até do que foi dito pelo João Paulo na live aqui anterior, e por isso que as discussões jurídicas são muito interessantes, que se falou do teletrabalho, que a gente pega até o gancho. Olha, o teletrabalho tem regras específicas na CLT, também já trazidas aí pela reforma trabalhista, e que foram, vamos dizer, simplificadas pela MP 927. Então, se eu instituir o teletrabalho pela 927, eu mudei o regime de trabalho. E o contrato de trabalho ele é de trato sucessivo para todos os fins, na minha opinião. Seja para o banco de horas, seja para o regime de teletrabalho. E aí vem até aquela dúvida, aquelas políticas de compliance. Seria recomendável, então, no teletrabalho, eu agora com a caducidade da MP, solicitar um aditivo contratual para a manutenção do sistema de teletrabalho? Porque se eu estou admitindo que houve a caducidade e que ela automaticamente tem um condão de desnatural que foi ajustado anteriormente, eu teria que não só firmar um acordo individual prevendo novamente teletrabalho, como ainda cairia naquele problema dos 15 dias de transição, que é o previsto na CLT. Então eu faço essa comparação, e eu falo que eu divido do João, porque ele até muito bem salientou, e é uma discussão muito válida, se o teletrabalho se encaixaria nessa discussão de trato sucessivo, ou se seria diferente. Mas eu estou indo mais na linha do que eu, Pamplona e Ana Silva discutimos na live, que é, vamos dizer, vamos ter uma linha de raciocínio no mesmo sentido. Porque se eu admitir que vale para o teletrabalho, não. Exatamente. No banco então de aí horas que eu queria... Não Exatamente. Muito bom. Realmente, pensando dessa forma, a gente pode imaginar, então, se vai aplicar para um instituto, que seja aplicado para todos. Mas aí só uma dúvida, eu queria entender um pouco mais sobre o funcionamento. O banco de horas previsto na MP 927 é, inclusive, um banco de horas negativo. Sim. Porque aí muitas pessoas vão ficar em casa, eu teria ali uma continuidade do contrato de trabalho e depois eu posso... É por isso que eu estou falando dessa tese, porque vai valer muito mais para as questões negativas do que positivas. Né? Exatamente. Mas aí, hoje, por que não aplicar a suspensão, por exemplo, do contrato de trabalho para essas pessoas? Em política de compliance e como consultoria, até pela responsabilidade e ética que a gente tem, a gente não pode fazer um exercício de futurologia. Nós estamos aqui desdobrando, porque pode acontecer disso lá na frente ter né, um desdobramento. Mas... o Davidson está até colocando aqui, deixa eu só falar que é exatamente o que eu ia comentar, mas não comentei, que pode haver ainda edição do decreto legislativo, né? Mas se ele não for editado, que eu não acredito que vai ser, estava vendo até uma resenha ontem também do professor Danilo Gaspar, Pamplona, o Leonardo Martinez e o Becklaut, e justamente todos na mesma onda de que não vão editar. E aí o Davidson até já nos brindou aqui com o texto da Constituição, que diz, né, que neste caso aí, os atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. O que corrobora né, esse pensamento. Exatamente, pensamento.
Mas voltando assim, às questões práticas, eu imagino isso, e essa discussão jurídica, eu acho que ela é só válida em termos judiciais. Em termos de consultoria de política de compliance, eu sou muito conservador. E eu acho que a Aham, gente tem que ser o mais conservador possível. Aí eu comungo o é. seu entendimento. Vamos Para adotar amenizar o risco. suspensão e interrupção. Mas sabe o que é o Mas grande às vezes problema, não Gra? cabe a suspensão, até por causa Mas da sabe o que é o... estabilidade provisória, da garantia Isso. provisória. Então, realmente, os efeitos a gente tem que pensar, né, na hora de adotar Eu um ou tava com... outro. E antes de entrar na live, eu estava com um cliente aqui que é da área de bares, restaurantes, etc., tá com tudo fechado. E no início, ele adotou a suspensão e redução de jornada, principalmente suspensão, que está 99% fechado, uma coisa ou outra ali administrativo que ele reduziu. E ele falou: olha, o que eu achei que era a minha salvação, hoje está sendo minha sentença de morte, porque Como que ele vai hoje as voltar esse coisas não estão pessoal? reabertas, para eu dispensar, eu tenho a necessidade de pagar o período de estabilidade, indenizar, e como que eu faço? Aí me ligou aqui agora, nós estamos negociando com o sindicato, mas a negociação já se arrasta há 2 semanas, né, e eles continuam prevendo ainda estabilidade, que a ideia que eu estava era deles, né, era de redução de jornada e salário, de modo que eles não trabalhariam, mas teriam 50% da remuneração, por exemplo. Né? Não é Aham. exatamente esse o caso, até por questão ética eu não posso dizer exatamente tudo, mas era nessa linha de raciocínio. Mas são outras medidas que eu acho que também são É. as mais adequadas, mas infelizmente, né, essas não tem muito mais como, Júlio, e né, se for pensar, eu tô aqui pensando, é muito preocupante, porque a gente pensar 120 dias, praticamente, a gente contar abril, maio, junho e julho, a gente já tem cento fim e do vinte ano. dias, Sim. né? E você E, ainda tem um detalhe, né, Gra, que muitas pessoas também esquecem, que além da estabilidade, se você não tem condição de ficar com esse trabalhador, existe o aviso prévio. E se for indenizado, ele é além desses 120 dias. E se for uhum, trabalhado, por óbvio, da mesma forma. Tem até a súmula, se não me engano, 348. Sou ruim de número. Mas que já deixa aham, muito claro, é uma polêmica que muitas pessoas às vezes perguntam, e é bom para quem está nos assistindo aí ficar claro, que o que aviso prévio está dentro, né? que o aviso prévio não pode ser dado quando ele é trabalhado no período de gozo da estabilidade. Então você tem que Uhum, usufruir dos 120 dias e a partir daí começa a se contar o aviso prévio. Né? Não tem outra saída. Mas aí são só essas exatamente. reflexões que eu queria, Não, essas muito boas. polêmicas, né, que eu Muito queria bom. ouvir opinião. Porque assim, eu sei que eu sou minoritário, mas eu não acho que o raciocínio jurídico está tão Mas errado assim. realmente, você está adotando um raciocínio que está coerente com uma interpretação com todos os É, institutos. Muito bom, é. muito bom. Vamos continuar aqui. Você falou do teletrabalho, Gra. O que você acha aí de que tem mais de polêmica prática, ou se não tem muita polêmica para o dia a dia aí, no que Eu tange a acho que agora no caducidade? teletrabalho a gente pode adotar, olha, dá para adotar daqui para frente? Dá, mas aí eu vou ter que cumprir a CLT quem for começar o teletrabalho agora. Eu acho que a gente não tem grandes situações que estão começando a fechar agora. O que a gente tem é uma chance de reabertura daqui para frente. Mas eu acho que o teletrabalho é só a gente ressaltar que os prazos agora daqui para frente a gente vai cumprir da CLT. Não dá para utilizar mais aqueles prazos de 48 horas que eram 2 dias, né? Que eram trazidos pela MP Exato. 927. Porque o teletrabalho foi algo que ajudou muito. Acho que principalmente a gente, como professor, a gente conseguiu dar Fundamental. continuidade no semestre letivo, a gente conseguiu trazer aulas remotas de uma forma diferente. E aí tem muitos alunos que perguntam, vai voltar o segundo semestre? É muito difícil, a gente não sabe. A gente não depende só da nossa vontade, né, Júlio? É uma pandemia que depende de prefeitos, depende dos órgãos governamentais, de saúde, então não dá para saber. E para quem já fez os acordos de teletrabalho, que era no meu caso, por exemplo, como professora, a gente pode continuar, né? Então eu entendo que vai É, dar para continuar. não, aqui, pelo menos na Faculdade Arnaldo, onde que eu leciono a graduação, nós vamos continuar, ainda que seja remoto, né? Ainda que seja 100% remoto. Nós estamos no aguardo das autoridades para saber se vai ter alguma possibilidade de parte do semestre, alguma coisa, Uhum. ser presencial. Eu vi que o Rio de Antes de... Janeiro autorizou os colégios a voltarem agora no segundo semestre. Falei, é eu uma vi isso medida muito também. arriscada, né? A gente não sabe. É, Bom, estão e, perguntando aqui se poderia continuar isso. em teletrabalho estagiário e aprendiz. Eu entendo que da Eu, mesma forma, vai continuar aplicando para todo mundo, Júlio. Não sei você, mas eu entendo que
para um aplica e aí para todos vão aplicar. Tanto para o estagiário, É porque a MP deixava claro isso, né? Que poderia... Mas ô, Márcia, a Márcia está perguntando, eu entendo como a GRAC também pode e que basta, e quem quiser adotar hoje, aí pode valer até do próprio Código Civil, até mesmo porque o estagiário ele é regido por lei própria, principalmente, né? Uhum. Não é pela CLT, mas nada impede de que se faça um acordo individual e continue, ou continue não, quem já está, ato jurídico perfeito, mas quem não está e vai, né, foi contratado agora, eu entendo que é possível tranquilamente de fazer home office. Você concorda, Gra? Concordo, Júlia. Inclusive, assim, eu fico pensando no caso do estagiário, que a MP trazia expressamente, especialmente até para o aprendiz, olha, gente, pode utilizar. Agora a gente vai utilizar, na lei do estagiário, não trata de teletrabalho. Então, poderíamos utilizar subsidiariamente a CLT como uma regra geral. E aí, adotaríamos os prazos da CLT, inclusive para o estagiário, de tempo de aviso, para ele poder se programar, para poder ver onde que ele vai fazer, qual é o melhor local que ele vai trabalhar, etc. Por aí vai. Né? Exatamente. E até antes de responder o Kennedy e a Márcia aqui, Gra, só esqueci de falar, se me permite aqui 10 segundinhos, que eu lancei um curso de recuperação judicial e falência no direito de processo de trabalho, que está disponível aqui na minha bio. Então, quem tiver interesse, eu faço uma abordagem desde o direito empresarial, dos princípios, até as maiores polêmicas que envolvem esses dois ramos do direito, né? Não são afeitos, direito do trabalho e processo de trabalho. Então, e eu até vou daqui para responder frente é o tema que vai... Infelizmente, né? Por isso que eu fiz esse curso. Que a jurisprudência trabalhista é muito interessante e ela nem sempre é favorável ao trabalhador. Né? Eu até postei, tá aqui tá nos meus stories, uma discussão do Grupo Abril, que houve a desconsideração da personalidade jurídica no curso da recuperação judicial, e que é um tema muito interessante. Vou até gravar um stories aqui logo depois para postar, né, qual que é a polêmica. E tem aí de depósito recursal, aquelas pessoas que tem trabalhador, por exemplo, uma ação que está aí desde 2015, foram feitos depósitos recursais. Esses valores, se a empresa entrar agora em recuperação judicial, podem ser utilizados para o pagamento dele ou vão lá para o juízo universal, caem no plano. Então, são todas essas polêmicas que eu trato aí no curso. São 3 horas aula, 4 módulos, bem rapidinho. Então, só para não esquecer aqui de fazer, como diz o Milton Neves, quem gosta de futebol, né, o merchan. Mas muito bacana, é um curso, gente, que não tem, né? Eu acho que você por isso que eu conseguiu fiz, abordar bem tema, inédito. Júlio, que eu não vejo ninguém falando e que daqui para frente a gente vai ter vários casos, provavelmente, batendo as portas. É coisa que com pesar a gente grava, né, Gra? Assim, a gente tem que difundir o conhecimento, mas é um tema que, infelizmente, a gente não queria que fosse o tema que, infelizmente, vai ser do momento, né? Então, mas no nosso ofício aí de professor não tem como a gente fugir disso. Júlia, a Márcia está colocando que o estagiário não tem relação de emprego. Deixa eu até explicar o posicionamento. Márcia, ele não tem, eu sempre costumo comparar que a relação de emprego é que tem o SHOP, né? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. O estagiário não tem esses requisitos para configurar a relação de emprego, para ter que anotar carteira, etc. Só que ele tem uma relação de trabalho. Então, o trabalho ele é mais amplo. E nessa relação de trabalho é que eu entendo que, apesar de não ter expressamente na lei de estagiário, que é uma lei específica, a possibilidade de teletrabalho, no momento de pandemia, a gente poderia buscar em outros institutos, subsidiariamente, que pudessem auxiliar nessa lei. E aí, nessa integração de fontes, nesse diálogo de fontes, é que poderíamos adotar, além da lei do estagiário, que nesse caso ela é omissa, porque ela não veda expressamente esse teletrabalho. Então, por isso que eu falo que poderíamos utilizar o caso da CLT. Como só a parte do Instituto do Teletrabalho ter que avisar com antecedência, ter que combinar em contrato quem vai arcar com custos, etc. Mas não a relação de emprego. E eu concordo, Gra, com você, ficou muito claro, e só complementando, que eu acho que aí a gente vai muito para uma parte que eu mais gosto do direito, e talvez até da vida, né, que são os princípios. A gente fala, são os valores, né, que nos unem aí nas amizades, nas relações, e os princípios que eu falo muito com meus alunos da graduação. Então, qual que é o espírito do teletrabalho hoje? Hoje
um bem maior que é a vida, que é a saúde, impedir o contágio dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, no meu modo de ver, nesse momento a gente tem uma segurança jurídica bastante razoável, pautada nessa principiologia também, para adotar um regime de teletrabalho, ainda que seja um estagiário contratado agora, e aí tem aquelas questões muito importantes frisar também, que as medidas aí de suspensão hoje que estão vigentes só são válidas, né, para quem foi contratado após 1º de abril, antes, perdão, de 1º de abril, então, porque presume-se que quem contratou depois não está precisando utilizar desses subterfúgios. Né? Esse é um outro detalhe que muitas vezes passa despercebido. Já tive cliente com esse problema aqui. Né? Então, só para complementar aí a Márcia, pelo momento da pandemia, justifica plenamente, mas mesmo fora dela, aí eu acho que uma outra discussão super interessante, eu comungo do seu pensamento, Gra, que é possível juridicamente sim sustentar, né, mesmo num momento concreto. Aí a gente vai ter aquela lógica também, mais uma vez na analogia da CLT, que é o tomador, né, do estágio propiciar os meios, e aí eu acho que vai ter que ser uma situação um pouco diferente, porque existe a supervisão, existem os relatórios, e hoje, com a tecnologia, a gente sabe que, de certa forma, isso pode ser feito. Mas aí existe um risco jurídico muito maior. Como que eu vou orientar um estagiário via internet, via Zoom? Hoje eu acho que é possível. Né? A gente fez uma live até muito interessante, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, com o Perrone e com a Laura, lá da Direcional, que é a diretora jurídica. O Perrone é da área de psicologia, consultora até da Perrone Consultoria. E a gente falando desse novo meio de trabalho, se o teletrabalho seria uma nova modalidade que veio para ficar ou não. E a grande questão é justamente essa. Olha, para o estagiário que já existe, orientá-lo, treiná-lo, pode ser simples. Mas e para os novos? Como que ele vai integrar na equipe? Como ele vai conhecer os colegas? Então, eu me pauto muito mais por uma pesquisa ou por uma opinião que foi dada aí pelo CEO do LinkedIn, que o novo regime do futuro será híbrido. E aí eu acho que vale muito para o estagiário. Então, assim, eu só vejo com uma certa cautela pós-pandemia, né, 100% teletrabalho do estagiário como complicado, mas a gente pode pensar nessa forma híbrida utilizando aí seus fundamentos, cara. Exatamente. Júlio, eu fico pensando, acho que são 2 momentos que são críticos, mas que eles fazem a gente mudar muito as visões do direito, as perspectivas. Guerra, que muda tudo do direito, e momento de pandemia. Tá claro, eu nunca tinha vivido, a gente nunca tinha vivido isso, né? Geração. Mas eu acho que são 2 momentos que acabam refletindo o direito daqui para frente. Então, Márcia, a gente não falava em teletrabalho estagiário até então. Pelo menos eu nunca tinha visto estagiário em teletrabalho. Mas eu acho que daqui para frente, até a orientação, Júlio, acaba sendo possível. Exato. Eu entendia como a Márcia, que nem era possível, né? E então não era algo debatido. Então não é que a lei proíbe, é que a lei nunca pensou em abordar essa situação. E daqui para frente vão começar. E aí até a orientação eu comecei a perceber, Júlio, que eu posso, por exemplo, pegar um estagiário que está em Itaúna, que é onde eu resido, também leciono aqui na universidade. A gente pode pegar esse estagiário, ele pode conseguir um emprego, um emprego não, né? Um estágio no escritório, por exemplo, do Rio de Janeiro. Ele consegue, ele disputa essa vaga, ele vai ter orientação ali com a pessoa, ele faz o relatório, ele vai fazendo a supervisão da pessoa de lá. Isso abre portas para estagiários poderem, até o Brasil inteiro, oportunidades, porque muitas vezes surgem oportunidades em outras regiões e os nossos estagiários aqui não conseguem concorrer. Então, isso acaba expandindo muito o campo. Né? Então, eu acho o exemplo que você deu, eu advogo por uma empresa que é da área petrolífera, que presta suporte. Aqui ele não tem contato, por exemplo, com trabalhadores que trabalham em plataforma, etc. Então seria assim, um novo mercado, um novo nicho, um novo aprendizado, por que não? E só respondendo também a Márcia, que ela falou do aprendiz e o Kennedy, perguntando aqui do aprendiz, sobre a questão da estabilidade provisória no contrato determinado do caso jovem aprendiz. O Kennedy, eu concordo com o posicionamento do Ministério do Trabalho, continuo chamando de Ministério do Trabalho, eu não consigo chamar de Ministério da Economia. Ministério da Economia. Eu brinco até muito com o Thiago, que falou: você foi promovido agora que você está no Ministério da Economia. Ele fica bravo, mas finge que ninguém ouviu. Brincadeiras à parte, eu comungo no entendimento dele que, pela natureza do contrato, o termo final, né, o fim desse contrato prazo determinado, se estende pelo mesmo período de estabilidade. Então, se ele terminaria hoje, e aí ele tem 60 dias, ele vai voltar a trabalhar esses 60 dias, e aí sim o termo final do contrato vai chegar. Esse é o meu entendimento, e é o entendimento, até onde eu sei,
do Ministério do Trabalho. E até uma outra informação importante também, eu estou até aqui com as novas notas técnicas do Ministério do Trabalho, que a auditora Cristiane até me mandou, ela fez uma live também super legal comigo lá no Descomplicando, Gra, e aí eu tive até mandei pro e-mail dela, porque eu tive um cliente que me perguntou esses dias, olha, eu tenho aprendizes que eu preciso que eles voltem, eu estou precisando da mão de obra deles. Eu achei até muito bacana, falei, que bom, lá nesse local administrativo está funcionando, e aí com as normas de higiene, tudo certinho. E só que eu fiquei na dúvida, falei, se eles eram menores, que aprendiz nem sempre é menor. E havia antes a orientação do Ministério do Trabalho, até na época que eu fiz essa live, por isso que eu fiz aqui menção a ela, a orientação de que os menores não ficassem expostos, ou seja, não trabalhassem. E essa orientação foi modificada. Então, quem depois quiser essas notas técnicas, eu estou com ela aqui no meu e-mail, pode me mandar um direct que eu encaminho. E o curioso até é que vários desses aprendizes estão recebendo muito mais de benefícios emergenciais do que da própria remuneração. Nesse caso específico, ele recebia 400 e poucos reais do tomador, né, do contratante, e estava recebendo os 1.045 do benefício emergencial. Eu ainda até brinquei, eu acho que ele não vai querer voltar. Mas eu não sei se você pensa do mesmo jeito no que diz respeito ao aprendiz, se você comunga, né, do mesmo entendimento. Cara. Comungo sim. Então, vamos prosseguir aqui com as polêmicas. Eu tenho mais uma, que eu também não tenho opinião formada, e eu me aventurei, eu fiquei palpitando lá na live do Thiago e do João, que fica a dica para o pessoal seguir aqui no Instagram também. São dois caras feras e auditores fiscais, que diz respeito às férias. Né? Então, vamos falar aqui um pouquinho das férias. A MP, ela trouxe, você já bem colocou aí, a possibilidade de antecipação das férias, que agora acabou. Mas quem já está em curso dessa antecipação de férias, pelo que a gente já disse aqui, eu acho que não tem grandes dúvidas, né? A jurídica perfeita, olha, eu dei as férias há uma semana atrás, era de 30 dias, a pessoa está usufruindo dessas férias, vai continuar usufruindo normalmente. Aí, quem ainda não usufruiu das férias, se for a partir de hoje, não pode adiantar, cai nas regras da CLT normal, inclusive no que diz respeito ao prazo de aviso de férias, que tinha sido reduzido para 2 dias. Voltamos ao prazo normal. E aí temos duas polêmicas. A primeira, que eu acho que é a mais complicada, se o aviso de férias já tivesse sido dado, mas ele não começou a usufruir, por exemplo, ele ia começar a usufruir amanhã, depois de amanhã. O que você acha? Já tem um aviso no curso da validade da MP, da vigência da MP, mas o início do gozo seria posterior. O que você acha? Vamos lá. Foi até a pergunta da Mariana aqui, ó, coincidentemente. Eu vou seguir, que eu adorei o seu pensamento de adotar em todos os institutos o mesmo raciocínio, Júlio. E na hora que a gente pensar, foi avisado com 2 dias de antecedência. Foi avisado. Esse ato foi um ato jurídico perfeito? Foi. Então ele estava válido dentro da MP? Estava. Pode conceder as férias, então? Pode. Porque o ato do aviso, ele foi dentro da validade da MP. Então, para mim, eu não vejo problema algum em ter esse gozo de férias. Inclusive, o pagamento ser... Porque lá na MP tinha aquela permissibilidade do pagamento ser feito no... Era a segunda polêmica que eu ia te falar. Porque aí, para mim, vai ser válido todo o instituto. Eu adotei... Para mim, o meu pensamento é o seguinte... O Instituto de Férias, a antecipação, foi concedida dentro do prazo? Foi. Então, tudo dela dali para frente, os atos decorrentes, eles podem ser adotados conforme a MP, porque o aviso já foi dado antes, então a pessoa já estava ciente ali daquele prazo. Esse é o meu pensamento, e você? O meu mesmo, eu concordo plenamente. E aí, como eu disse até para o João Paulo na live, que eu fiquei bicando dele aqui agora há pouco, ele falou, não, mas para a gente ser mais conservador numa consultoria, você podia até dizer que não. Eu concordo, mas eu acho que, sim, até pelo próprio espírito da norma, como a gente está trazendo aqui, preservação de emprego, e pelo ato jurídico perfeito, pelo todo o arcabouço, vamos dizer, interpretativo que a gente está lançando aqui, eu não vejo grandes riscos dessa prática. Eu acho um risco muito menor do que, por exemplo, na minha tese, que é, em linhas gerais, a mesma, era o banco de horas. Porque ali a situação é delicada, você pode falar que a cada dia a hora foi... a hora extra foi realizada, então se aquela hora extra foi realizada posteriormente, você tem outros argumentos contra a tese nesse sentido. Então, as férias, como você bem disse, a visão foi concedida antes da
Perdão, o aviso foi antes, então se a concessão foi posterior, ela já estava agendada, já estava destinada a abrir férias, estava tudo certinho, o trabalhador já tinha se programado, então eu não vejo maiores problemas também não. Mas, né, ressalvamos o entendimento contrário. Gra, nós já temos quase 50 minutos aqui de live, como o tempo voa, né? Foi rapidão, e eu tenho mais polêmica. Eita, então vamos para a última? Eu acho que vai ter que ser a última, que diz respeito aqui às questões de segurança e saúde do trabalho. Deixa a CIPA por último, quero saber a sua opinião sobre CIPA, que eu acho que é um dos assuntos mais complicados até, de instituição, do que é obrigatório. Eu confesso que nem sou muito afeito a isso não, por isso que eu quero ouvir sua ótima opinião. Mas a MP 927, ela suspendeu a exigibilidade do exame admissional e até mesmo dos periódicos, mantendo a exigência do demissional. E eu nunca orientei cliente a isso, muito pelo contrário. Eu até disse, olha, eu acho que nesse momento de pandemia era muito mais razoável você exigir o exame, porque amanhã você não sabe se, por exemplo, essa pessoa está contaminada. E mais, essa pessoa pode contaminar todos os seus demais funcionários. Então, eu entendo até o espírito, o intuito do legislador, evitar aglomeração, mas pelo menos o admissional, eu entendi que deveria ser exigido. Você podia até relativizar o periódico nesse contexto, se é que tinha que relativizar algum, para a gente estar falando de saúde. Mas como a controvérsia é grande, mas o admissional é fundamental, seja para prevenir a propagação da pandemia no seu ambiente de trabalho, e seja também para o empregador se assegurar de que aquele trabalhador está apto para exercer as funções para as quais ele foi contratado, e também para se resguardar. Vamos dizer que daqui a 6 meses ele apareça com uma perda auditiva. Como você vai saber se ele já tinha ou não, se era pré-existente ou não? Então, eu acho que é um tiro no pé não fazer. Eu tive um cliente que a pessoa do departamento pessoal até me ligou e falou, Júlio, a empresa de saúde e segurança que faz aqui falou que não é para fazer. Eu falei, olha, com todo respeito eu discordo. E eu sugiro que se faça. Porque você pode ter esse problema, como eu estou aqui te expondo. E aí, né, surgiu aquela polêmica. Caducou a medida provisória. Eu ouvi alguns até dizendo hoje que era necessário fazer o exame admissional para quem não fez. Isso eu já discordo de cara, que o próprio nome diz admissional. Se não foi feito, como que eu vou fazer 90 dias depois? Não vejo, mas existe discussão até esse ponto. Não queria saber a sua opinião sobre isso, né? Olha, não tem que fazer admissional ou não tem. E mais, falando mesmo de periódicos ou os periódicos, até mesmo demissional, mas mais os periódicos. O prazo, né, que muitas vezes é variável aí, dependendo da natureza da atividade empresarial. Da função e tudo mais. Esse prazo vai ser considerado a partir de agora, do que caducou, ou do último exame ou da admissão que foi feito? Eu acho essa a polêmica mais... Bom, Júlio, durante esse período, inclusive, eu tive que fazer exame periódico. Aí me perguntaram, mas e aí, a data? Gente, vamos fazer muito mais seguro. Eu acho que quando a gente trabalha questões de saúde e segurança, não é dada a importância que deveria ter, e a gente atuando como advogado de empresa, principalmente, a gente vê isso claramente. A primeira coisa que eu sempre falo com os empregadores é façam os melhores exames admissionais possíveis e demissionais, porque isso você tá prevenindo de posteriormente ter uma ação em valores muito mais altos. Então, quando a gente tem um exame admissional perfeito, muito bem feito, em que tem até exames além do que seria exigido pela lei, isso está possibilitando para o empregador de ter ali uma prova de que quando aquela pessoa entrou já tinha uma perda auditiva, já tinha qualquer problema de saúde, etc. Então, mesmo durante a pandemia, eu adotei a mesma concepção sua. Vamos fazer os exames, vá com consciência, claro, e eu sempre tinha cuidado até de pedir para ligar na clínica, ver se não estava tendo movimento e tudo. Por quê? Tanto o admissional quanto o demissional são essenciais para o empregador, não é só para o empregado. O que eu entendo agora nesse momento? Os que não foram feitos admissionais, o exame admissional ele é para ingresso naquela função. Se a pessoa já está trabalhando naquela função, já está naquela atividade, não dá para fazer ele mais. O que já começou, que continue. Mas os exames periódicos, para mim, são contados da última data. Se cai agora no período que não tem a MP, por exemplo, vamos supor, amanhã, dia 21, a gente não tem mais a MP, caiu a data que está vencido os 2 anos para alguém fazer um exame periódico, por exemplo, então ele tem que fazer dali para frente. E não contar esse período da MP como um período nebuloso em que teve uma suspensão dos prazos. Porque para mim não estavam suspensos os prazos, estava suspenso durante esse período dos exames periódicos. Então, para mim, tem que fazer exame periódico contando da última data do exame.
E, inclusive, os exames, os demissionais, tudo para mim retorna agora exatamente de onde ele nem chegou a parar, não chegou a suspender, do momento em que deveria ser feito lá atrás. Então, esse é o meu ponto de vista. Concordo em gênero, número e grau. Tanto que eu não vou nem polemizar, eu quero te ouvir no último assunto, que a gente tem uns minutinhos aqui, uns 5 ainda, porque a MP também previa a desnecessidade de convocação de novas eleições de CIPA durante o estado de calamidade pública. E aí volta aquela questão. E agora? Como é que fica esse prazo? Então a gente vai ter que convocar imediatamente, não vai ter, né? Que esse é um outro problema também de ordem prática, na minha visão, bastante, né, considerável para os empregadores. Como é que você enxerga isso aí? Nesse caso, eu acho que tem um grande problema, porque a lei coloca o prazo de ter eleição da CIPA. E agora, se a gente não tem MP, a gente vai ter que ter, no meu ponto de vista, vai ter que ter eleição. Não dá para. Concordo, mas aí a partir de quando? Eu tenho que convocar imediatamente? Como é que eu faço? Do fim da MP, do meu ponto de vista, porque não dá para falar, agora venceu a eleição, tem que ser imediatamente. Até pelos editais até e tudo, para ter o né? aparato, para ver quem vai candidatar, quem não vai, a pessoa se inscrever, então vai ter que ter um prazo. E até para poder pensar qual que vai ser o meio, se vai ser por WhatsApp, se vai ser por Google Meet, por Zoom, como é que as pessoas vão conseguir fazer isso, porque e o voto secreto, como é que vai fazer? Exato, super complexo, então, super complexo. É realmente. E aí eu acho que às vezes caberia ter uma negociação sindical, por mais que a questão de saúde e segurança não dá para discutir, mas com os sindicatos, olha, vamos retornar, do momento que a gente retornar presencialmente, trazer essa discussão para uma negociação coletiva. Mesmo sendo um assunto de saúde e segurança, uma prorrogação das datas, tendo em vista a pandemia, a gente começar a pensar nessa possibilidade de mostrar isso para o sindicato. Então, envolvam os sindicatos, e aí, sindicatos, já que tem que ter a CIPA, a gente quer ter CIPA, como que vocês sugerem? Qual que é o melhor meio? Retorna todo mundo para a empresa? Porque por WhatsApp não vai dar para fazer, porque o voto não vai ser sigiloso. Por outros meios, é muito difícil a gente ter por causa do sigilo. O sigilo é bem complexo. Você tem até aquelas plataformas do Google, que a gente de vez em quando, não sei se é Google Formulário, você faz as votações, mas quem cria sabe a resposta, né? Exatamente. Então, você não tem como garantir o sigilo. É uma situação até... E a gente teve aqui a companhia de vários colegas nossos aqui, a Gra tá mandando, a outra Gra, né? Tá mandando tchauzinho aqui, além do André Knupp, eu vi que passou aqui o Felipe, passou o André Marcondes, é o Paulista, vários grandes amigos nossos da época de faculdade, nos prestigiando. Ô, Gra, nós estamos aqui chegando no fim, né? Espero que seja a primeira de muitas outras aí, lives que a gente faça junto, que passou aqui muito rápido e foi um aprendizado, como sempre, muito grande. Saiba que eu te admiro muito, né? Não só como amiga, mas como profissional que é. Sempre te acompanhei nas redes sociais, quem não acompanha a Gra aí já fica o convite. Ela também tem mais de um canal, né, Gra, no YouTube, um sobre matérias jurídicas, não só de direito de trabalho, que eu tenho acompanhado, você tem falado de direito econômico, e você tinha algum que você falava de entrevistas também, você não tinha umas entrevistas, você continua com o depois projeto? Eu vou voltar com ele, você já está convidado, hein, para falar. Então conta um pouquinho aí pro pessoal, antes que a gente, antes que o Instagram nos derrube aqui. Eu tenho aquela conquista para as pessoas que passaram na minha vida em algum momento, ou foram alunos, ou foram colegas, para contar como que hoje eles são bem-sucedidos, o que eles fizeram para isso, para contar do plano de estudos, do plano de carreira, para mostrar para o pessoal que tudo é possível. O que a gente realmente tem que ter é um plano, o que a gente tem que ter é vontade, é força de vontade, é disposição. Mas tudo depende da gente, e depende da nossa força interior de querer. Não adianta o outro querer por você. Então, é mais isso lá no YouTube, que é a Graciane Saliba, e também aqui no Insta, que é a Graciane Saliba. Júlia, eu queria te agradecer muito. Eu reitero a minha admiração, meu carinho por você. Sempre se destacou na faculdade, sempre foi um aluno brilhante. E não era diferente de ter uma carreira tão brilhante como você hoje, Júlia. Então, muito, muito obrigada. Que seja a primeira de muitas. Será, sem dúvida. Conversar com você sempre me faz ter grandes reflexões, vontade de escrever artigos aqui e já sair escrevendo. Então, muito, muito obrigada mesmo. Gratidão imensa, viu? E eu que agradeço demais, Gra. A recíproca é mais que verdadeira, né? O carinho, a admiração, como eu já disse, por você é enorme. E vai ser a primeira de muitas, beleza? Então e só renovar o convite para o pessoal, né, também se inscrever lá no canal no YouTube, que você comentou até no início, no meu canal no Descomplicando o Direito do Trabalho. É muito bacana.
que eu comecei a descomplicá-lo logo antes da pandemia, e aí veio essa loucura. Mas foi bom que a gente tenha feito várias lives. Conto com você lá em breve também para a gente discutir diversos aspectos. A gente tem feito aí lives. Essa semana, até para o pessoal aí, tem quinta-feira com o José Lúcio Munhoz, que é ex-juiz do trabalho, ex-CNJ, e nós vamos falar sobre arbitragem trabalhista. E aí fica o convite para todo mundo, além do curso que está na bio. O Instagram está me avisando aqui que a gente tem exatos 19 segundos. Então eu tenho só de dar tchau para todo mundo. Tchau, né? Gente. Obrigada pela Valeu, gente. Obrigado. Beijão. E vai ficar salvo aqui no meu e no da Gra, viu, pessoal? Acesse aí depois. Tchau, tchau. Até mais, Júlio. gente. Até mais.